Nós estamos iniciando mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Que todos sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor, irmão Paulo. Deixa eu te dar um abraço antes de começar o vídeo. A paz do Senhor. Que saudade, viu? Que saudade. E olha só, quem é vivo sempre aparece. Irmão João, que saudade de você. Seja muito bem-vindo, querido. Por onde você andou? Eu tava meio ausente aqui do canal, porque os vídeos do canal aqui estão ficando muito longos, viu, irmão Paulo? Eu tava lá no canal do irmão, ele faz vídeos curtinhos, de 5, de 7 minutos, viu? É mesmo, irmão João? Que bacana! Mas você tem sido abençoado pelas mensagens lá? O que você tem ouvido? O irmão me convidou para participar lá do canal dele, e lá é uma benção, irmão Paulo, porque lá ele faz vídeos curtinhos, de 5 minutos, de 7 minutos. Lá nós estudamos sobre o final dos tempos. Você sabia, irmão Paulo, que as duas testemunhas é Moisés e Elias? É Moisés e Elias as duas testemunhas de Apocalipse 11, viu? Porque os corpos delas não foram encontrados, irmão Paulo. Faz sentido isso, né? Faz sentido, irmão Paulo. Ah, entendi, irmão João. Então você faz estudos profundos e ele consegue te explicar estudos profundos através de um vídeo de 5 minutos? Maravilha, hein? Que bênção! Conta um pouquinho mais sobre esses estudos. Vídeo curtinho, de 5 minutos. Eu aprendi muita coisa, viu? Dá para aprender muita coisa em 5 minutos. Profundidade, irmão Paulo. Você precisa fazer vídeos curtinhos aqui no canal também, viu? Irmão Paulo, mas fica tranquilo, tá bom? De vez em quando eu vou dar uma passadinha aqui no canal. Vou assistir ali uns 5, 7 minutos. Mesmo porque eu sinto a sua falta, viu, irmão Paulo? Ó, você tá bonito hoje, hein, irmão Paulo? Você tá bem vestido hoje, hein? Eu gostei da sua roupa hoje. De vez em quando eu vou dar uma passadinha aqui, porque eu sinto sua falta, viu, irmão Paulo? Os irmãos aí também sentem, não sentem a falta? O irmão Paulo é gente boa, viu? É um homem de Deus, bênção, uma grande bênção, viu? 5 minutinhos, 7 já dá pra me matar a sua saudade, viu? Deus abençoe vocês também aí. Muito bom rever os irmãos aí, viu? Deus abençoe. Entendi. Então tá bom, irmão João. Eu espero que você participe mais conosco aqui nos vídeos. Eu, particularmente, senti muito a sua falta. Eu acredito que os irmãos mais antigos, que lembram do João nos primeiros vídeos, também estão sentindo muito a sua falta. Combinado então, irmão João? Tenta ficar um pouquinho mais do que 5, 7 minutos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, ok? Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Amém. Vamos pro vídeo aí, ó. Bíblia na mão, vamos pro vídeo. A ideia desse vídeo aqui não é criticar os irmãos que fazem vídeos curtinhos de 5 e de 7 minutos. Não é. Existem muitos vídeos curtinhos que impactam a nossa vida e nos abençoa em todo aquele dia. A ideia desse vídeo aqui também não é falar que os irmãos que são pré-tribulacionistas ou irmãos que têm opiniões diferentes em relação a esse canal são irmãos que não meditam na palavra de Deus. A ideia não é essa. A ideia aqui é chamar a sua atenção para que você entenda que em vídeos curtos nós não conseguimos compreender as revelações mais profundas da palavra de Deus. Outra coisa que eu quero chamar muito a sua atenção é que argumentos filosóficos não são argumentos bíblicos. Quer um exemplo disso? Dizer que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja de Cristo não pode sofrer o dano, a igreja não pode manchar as suas vestes para o casamento. Argumento filosófico é um argumento que só olha para aquilo que o homem tem em seu entendimento. Muitas pessoas dizem que a igreja não passará pela grande tribulação porque a noiva não pode sujar o seu vestido. E existem vários argumentos filosóficos para justificar doutrinas que não estão na palavra de Deus. Então, queridos, aquele que quer realmente saber as revelações mais profundas da palavra de Deus, revelações para o final dos tempos, precisa dedicar tempo para receber essas revelações. E nós vamos continuar nas meditações
falando sobre o ensino das duas casas de Israel. Esse aqui é o quarto vídeo. Se você não acompanhou os vídeos anteriores ou não assistiu os vídeos anteriores de maneira completa, eu sugiro que você pause esse vídeo. Como eu falei, esse é o quarto vídeo da série. Você precisa acompanhar todo o raciocínio do ensino das duas casas de Israel, porque se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, provavelmente você não vai saber quase nada do que o Senhor está revelando para o final dos tempos. Não são revelações novas. O que está acontecendo é que Deus, através do Santo Espírito, está revelando à sua igreja as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Então, esse é o quarto vídeo dessa nova série sobre as duas testemunhas, sobre a origem das duas testemunhas, que são as duas casas de Israel. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei, esse é o quarto vídeo da série, a origem das duas testemunhas, que são as duas casas de Israel. É muito importante você entender, conhecer esse ensino, porque senão você vai se unir a essa tradição da teologia brasileira e na maior parte do mundo, e que acreditam em suposições ou em argumentos filosóficos, quando na realidade tudo aquilo que nós precisamos saber nas revelações de Daniel, nas revelações do livro de Apocalipse, estão na própria palavra de Deus. A linguagem que Deus usa é a linguagem da lei dos salmos e dos profetas. Se você não conhecer tudo aquilo que Deus revelou lá na antiga aliança, você não consegue traduzir as revelações para a nova aliança. Então, queridos, vai lá comigo em Gênesis capítulo 48. Nós vamos ler apenas o versículo 19. Em outros vídeos nós falamos a respeito dessa revelação, a revelação que Jacó recebeu. Você lembra? Jacó, ele estava ali diante dos dois filhos de José, ele faz aquele famoso ato profético, as mãos cruzadas, dando a bênção maior para o filho menor de José. Efraim recebe a bênção maior, e nós estamos aqui diante desse cenário. Gênesis capítulo 48, no versículo 19, diz assim: Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, nós estamos vendo aqui Jacó trocando as mãos, dando a bênção maior para o filho menor, Efraim. José disse: Não, meu pai, não é assim. O Senhor está trocando a bênção. Só que o texto que você está vendo aí na tela, e essas palavras aí que eu coloquei, que eu marquei, multidão de nações, é justamente Jacó profetizando, dizendo: de Efraim sairá uma multidão de nações. No original hebraico, como eu falei nos vídeos anteriores, essa junção de palavras no original hebraico significa a plenitude dos gentios. Então, Deus inspira Jacó a profetizar que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Nos vídeos anteriores, eu fiz com você todo aquele trajeto a respeito da construção dessa plenitude dos gentios. Aquela divisão do reino, no último vídeo nós falamos sobre a divisão do reino. Você precisa conhecer a história de Israel, os cativeiros, cativeiro assírio, cativeiro babilônico, a construção das duas casas de Israel, para saber quem são as duas testemunhas. Jacó profetiza que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Agora, o apóstolo Paulo, ele começa a traduzir e mostrar para a igreja que de judeus e gentios sairiam essas duas testemunhas. Vai lá comigo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, nós vamos ler aqui os versículos 25, dos versículos 25 até o versículo 27. E mais uma vez eu chamo a sua atenção, por quê? Porque aqui nesse capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito da eleição dos gentios. E você vai ver isso em diversas cartas do apóstolo Paulo. Por quê? Ele defende a salvação dos gentios e ele fala para os gentios: não se orgulhem, não se soberbe e não sejam soberbos. Por quê?
Porque vai entrar a plenitude dos gentios, vai entrar a totalidade da salvação dos gentios, mas vai também acontecer a plenitude dos judeus. Então ele começa a discorrer sobre essa eleição de judeus e de gentios, nos mostrando que da plenitude dos gentios sairiam também todo o povo de Israel. Ou seja, primeiro a plenitude dos gentios, logo após a plenitude dos judeus, formando assim as duas testemunhas. Leia todo o capítulo 11 de Romanos que você vai entender isso. Ele diz assim, não é gloriosa a plenitude dos gentios? Não é glorioso o plano de Deus para a salvação dos gentios? Quanto mais não será o retorno dos judeus para a aliança? Não será glorioso, não será gloriosa essa salvação também? A plenitude dos judeus? Então primeiro viria a plenitude dos gentios, e logo após virá a plenitude dos judeus. Eu não tenho tempo para falar nesse vídeo. Futuramente nós faremos um 5º vídeo completando a série, falando sobre a plenitude dos judeus. E nós vamos entender isso. E eu deixei aqui na descrição o vídeo dos 144 mil selados. No vídeo dos 144 mil selados, nós vemos ali representando a plenitude dos judeus, a tribo de Benjamim. Mas esse é um tema para vídeos futuros. Combinado? Então leia todo o capítulo 11 de Romanos, o capítulo 11 de Romanos, da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e ele diz assim, presta atenção aqui, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala aqui sobre a plenitude dos gentios. Ele está relembrando a profecia ministrada por Jacó, a revelação de Jacó. De Efraim sairá a plenitude dos gentios. Continua o texto comigo. E assim, todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Queridos, você consegue ver aqui essa maravilhosa salvação, esse maravilhoso plano de Deus? Ele discorre a respeito da salvação dos gentios. Eu vou colocar aí na tela o versículo, no versículo 26, ele diz, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Ou seja, quando chegasse a plenitude dos gentios, aí sim estaria formado todo o Israel. Todo o Israel só seria salvo se a igreja de Cristo entendesse, se a igreja de Cristo compreendesse que judeus e gentios, recebendo esta salvação, recebendo esta nova aliança, são as duas testemunhas. É o todo o Israel, ou é o todo Israel da promessa. Então, queridos, quando nós olhamos para o Israel espiritual, o Israel da promessa, nós estamos falando das testemunhas de Jesus Cristo. E se você acompanhou os vídeos anteriores, você entendeu muito bem o plano de Deus no resgate da salvação de judeus e de gentios. Na última semana de Daniel, nós vamos ver uma conversão em massa de judeus para que aconteça a plenitude dos judeus. E assim confirmando todas aquelas revelações que estão em Apocalipse 7 e em Apocalipse 14, que são 144 mil selados. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a plenitude dos gentios, ou seja, o Israel só será completo quando acontecer a plenitude dos gentios, e nós estamos vivendo o período da plenitude dos gentios, ou seja, aonde todos os gentios que devem ser salvos, que deveriam ser salvos, que eles recebessem essa salvação. A plenitude dos gentios se completará quando iniciar a última semana de Daniel. Ali se completa a plenitude dos gentios, ali se completa todos os selados do Senhor. E nós vamos ver a plenitude dos judeus acontecendo quando a última semana de Daniel começar, onde todos os que já são selados vão se revelar como os verdadeiros servos do Senhor.
na última semana de Daniel. Quando você olha para isso que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 11, e você colocar aí o versículo 27, que é o versículo que está aí na sua tela, ele diz: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E o apóstolo Paulo está fazendo um link para Jeremias. Vai lá comigo então. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31 é um texto muito conhecido e muito pouco compreendido pela maior parte dos cristãos. Por quê, queridos? Porque a maior parte dos cristãos não sabem quem são as duas testemunhas. A maior parte dos cristãos pensam que as duas casas de Israel é um assunto apenas para a antiga aliança, é um assunto apenas do Antigo Testamento, quando na realidade as duas casas de Israel são as duas testemunhas. O apóstolo Paulo fez um link, ele cita, presta atenção, quando ele fala da plenitude dos gentios, ele cita Jeremias, nós estamos indo para esse texto, Jeremias capítulo 31, nós vamos ler a partir do versículo 31, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você consegue aqui ver Jeremias? Você lembra a época que Jeremias viveu? Jeremias viveu no período pré-cativeiro babilônico. Ou seja, o cativeiro assírio já tinha acontecido. E por que é importante essa informação? Porque as 10 tribos que faziam parte do Reino do Norte já tinham sido levadas, já estavam misturadas com os povos. Mas Deus está usando a boca de Jeremias para dizer: eu tenho uma nova aliança com as duas casas. Com a casa de Judá, que segue toda a linhagem de Davi, e com a casa de Israel, que é o Reino do Norte, que são aquelas 10 tribos que na época de Jeremias estava ali misturada com os povos. Grava bem isso. Então Jeremias, ele está dizendo: Deus firmará uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Em alguns textos nós vamos ver com a casa de Efraim. Israel, Efraim, é o Reino do Norte, são aquelas 10 tribos que se misturam com os povos. Ele fará uma nova aliança. Jeremias está dizendo: vem dias que eu firmarei nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Agora olha o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Então, ele diz assim: não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, esse assunto das duas casas de Israel não é um assunto para a antiga aliança. As duas casas de Israel, que são as duas testemunhas, é um assunto para a nova aliança. Nós precisamos falar, nós precisamos discutir, a igreja precisa ser ensinada a respeito desta doutrina. Então é uma nova aliança, não é a mesma aliança porque não é parte da antiga aliança. Ela começou a ser construída na antiga aliança. Ela começou a ser construída na antiga aliança, nos conduzindo para a nova aliança. Olha o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a nova aliança não é uma aliança nas tábuas de pedra. Agora, para que você entenda a nova aliança, o Espírito do Senhor grava essa lei, grava essa aliança em seu coração. Ou seja, mais uma confirmação do que o apóstolo Paulo estava dizendo, que nós vivemos o ministério do Espírito, e não mais o ministério da antiga aliança, o ministério das tábuas da lei. O ministério agora ele é espiritual. E a Igreja de Cristo precisa entender a importância desse ensino que nós estamos tratando hoje, para saber que ela faz parte de um ministério superior, que é o ministério espiritual. É uma lei que é gravada, imprimindo as leis no coração. Você tem noção da profundidade, do tesouro que Deus tem derramado nos corações dos servos do Senhor, das testemunhas da Igreja de Cristo nessa nova aliança? Agora olha o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, queridos, Deus é aquele que testifica a verdade de sua palavra nos corações. É por isso que eu não fico preocupado aqui no canal, quem acredita nos estudos, quem tem paciência. Eu iniciei o vídeo fazendo uma brincadeira, uma encenação, mas de fato eu não me preocupo, porque se tiver aqui uma, duas pessoas engajadas naquilo que vem da parte do Senhor, daquilo que vem da palavra de Deus, isso aí é o que mais importa. Agora, olha o que ele diz no versículo 35, presta atenção. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Existem grandes revelações nesse versículo 35, mas eu vou apenas pontuar algumas revelações. Primeiro, ele começa falando sobre coisas muito espirituais. Como ele diz, que dá o sol para a luz do dia, ou seja, o sol da justiça é que dá a luz para o dia. Aqueles que vivem de dia na palavra de Deus, Jesus explica isso quando ele está ali conversando com seus discípulos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala um pouquinho disso também. Aqueles que são do dia são aqueles que são iluminados pelo sol da justiça. O sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o sol que representa a nova aliança, ou seja, aqueles que são esclarecidos por Jesus Cristo e são esclarecidos pela nova aliança, são aqueles que vão enxergar as coisas que estão acontecendo porque eles estão no dia. Aqueles que são da noite não conseguem ver claramente porque eles estão sendo iluminados pela luz da lua. A lua, também citada aqui, que representa a antiga aliança. Você lembra da mulher de Apocalipse capítulo 12? É uma mulher que tem uma coroa com 12 estrelas, é uma mulher que está vestida de sol e tem a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, é a mulher que ela está vestida da nova aliança, mas ela tem como base a antiga aliança. Ela tem como base, a antiga aliança está debaixo dos pés daquela mulher, porque ela tem como base a antiga aliança. Você entende a profundidade disso? Se você não usar a antiga aliança para traduzir a nova aliança, você não entendeu nada. Não podemos olhar para o livro de Apocalipse e ficar dando argumentos filosóficos. Aquilo que nós precisamos saber a respeito do final dos tempos estão na lei, nos salmos e nos profetas. Então, Jeremias ele diz, o sol dá a luz, né? Dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua. As leis fixas são as leis regidas pelo calendário lunar. Aqui entra o ensino das festas do Senhor, aqui entra, né, todas as revelações das 7 festas do Senhor, que eu também tenho vídeos aqui na descrição falando a respeito dessas revelações. Então, queridos, nós vemos aqui ele também, o profeta Jeremias, falando a respeito sobre a lua e as estrelas para a luz da noite. Você sabe quem são as estrelas? A igreja de Jesus Cristo são as estrelas. Eu tenho também um vídeo aqui falando sobre a igreja como as estrelas que estão no céu. Primeiro, estrelas fala a respeito de uma herança espiritual, ou de uma descendência espiritual. Você lembra quando Abraão recebeu a palavra de que a descendência de Abraão seria como as estrelas que estão no firmamento, ou as estrelas que estão no céu? Ou seja, Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó uma descendência como as estrelas do céu. Essa descendência como as estrelas do céu é a descendência espiritual. Estrelas fala a respeito da descendência espiritual. E Efraim foi o portador dessa profecia maravilhosa, porque nós, Igreja de Cristo, nós não somos descendência literal. Nós não somos descendência literal de Abraão, nós somos descendência espiritual. Nós fazemos parte da descendência como as estrelas que estão no céu. Então, queridos, nós vemos aqui Jeremias trazendo revelações, e você consegue perceber como são vários links conectando esta revelação, porque eu comecei falando a respeito da plenitude dos gentios através de Jacó. Depois eu transportei você para Romanos capítulo 11, porque o apóstolo Paulo fala sobre a plenitude dos gentios. Depois eu transportei você na mesma citação de Romanos 11, porque o apóstolo Paulo nos leva para Jeremias. Deus, ele usa a sua palavra fazendo conexões para que aquele que quer revelações profundas da palavra de Deus
Não fique apenas nos vídeos de 5 minutos. Não tem como, queridos, você acompanhar revelações profundas da palavra de Deus meditando apenas em vídeos de 5 minutos. É por isso que eu insisto, tenha sua vida devocional, assista os vídeos de 5 minutos, mas você não pode parar aí porque Deus quer revelar grandes coisas ao seu coração. Agora, nós falamos sobre a plenitude dos gentios e a importância de você saber, que a linguagem do Antigo Testamento, falando sobre a casa de Judá e a casa de Israel, ou a casa de Efraim, são linguagens, é uma linguagem que Deus está usando para falar com a igreja. Existem revelações para a igreja na nova aliança, que Deus está usando a linguagem da antiga aliança. Quer um exemplo disso? Vai lá comigo em Isaías capítulo 43. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, vamos repetir isso. Vai lá comigo em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Olha só, nós vamos ler apenas o versículo 1 e depois nós vamos ler o versículo 10. Depois você lê esse capítulo todo, mas presta atenção, queridos, como Deus está falando com a igreja através do profeta Isaías. Isaías 43, versículo 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele cita primeiro as duas casas de Israel. Ele cita Jacó, está falando sobre a linhagem de Davi, o reino de Judá. E aqui depois ele fala, e que te formei, ó Israel. Ele está citando o reino do norte. Isaías está citando as duas casas de Israel. E no final do versículo, ele fala como se ele estivesse falando apenas com um homem. É por isso que os judeus eles têm muita dificuldade para compreender a nova aliança, porque Deus ele usa os profetas com jogos de palavras. Então ele mostra aqui a unidade, as duas casas de Israel que se tornariam apenas um nome, com um nome, né? O Israel espiritual, como o apóstolo Paulo diz, todo Israel. Mas não perde de vista isso. O versículo 1 cita a casa de Jacó e a casa de Israel, ou seja, ele está falando com as duas casas de Israel. Agora, olha que revelação tremenda. Olha o que diz o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha que lindo, queridos. Ele está falando o quê? Que a casa de Judá e que a casa de Israel, que as duas casas de Israel são testemunhas. Vós, ele não está falando apenas com uma casa. Vós sois as minhas testemunhas. Por quê, queridos? Porque Deus ele vai fazer algo grandioso nessa terra e para cumprir a própria lei, ele vai usar testemunhas. Agora olha lá o versículo 44. Olha o que diz, o capítulo 44. Vai comigo no capítulo 44. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 8. Olha o que diz o versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Você consegue notar mais uma vez o profeta Isaías citando as duas casas de Israel. Ele está citando, ouve, ó Jacó, reino do sul, ó Israel, reino do norte. Olha o que diz o versículo 10 agora. Olha o que diz o versículo 8. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Mais uma vez, queridos, ele está olhando para as duas casas de Israel e dizendo, vós sois as minhas testemunhas. Você consegue compreender aqui como como são profundas as revelações que Deus tem para a sua igreja? E essas revelações estão nos profetas? Revelações falando a respeito de que Deus ainda na antiga aliança estava o quê? Formando as suas testemunhas. Agora vai lá comigo, Atos dos Apóstolos capítulo 1, no versículo 8. Esse é um texto bem conhecido e você sabe muito bem que ele diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Ou seja, começou ali o cumprimento profético da festa de Pentecostes, o primeiro derramar do Espírito Santo lá na época da igreja primitiva. Eles recebem a primeira vez as chuvas. Os primeiros discípulos recebem as primeiras chuvas, as chuvas temporã. Ali, quando eles recebem aqueles primeiros revestimentos, Deus fala para eles. Jesus fala para eles, o próprio Deus aqui na terra, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que significa isso? Que eles receberiam revestimento para serem as testemunhas do Senhor. E aqui nós precisamos entender esse plano maravilhoso, queridos. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos registram várias vezes salvação de gentios. Os primeiros discípulos foram judeus e eles não entendiam que Deus estava derramando o Espírito do Senhor para a salvação dos gentios até que se completasse a plenitude dos gentios. Ao longo desses 2000 anos, Deus tem salvado muito mais gentios, Deus tem se revelado muito mais aos gentios do que aos judeus. Por quê? Até que haja entrado a plenitude dos gentios, como o próprio apóstolo Paulo explicou. Então nós seremos testemunhas do Senhor ao receber o Espírito Santo. Agora, queridos, com todas essas coisas que eu tenho explicado ao longo desses 4 vídeos e em vídeos anteriores, você ainda acredita que as duas testemunhas do Senhor é Moisés e Elias que vão ressuscitar dos mortos? Os irmãos mais antigos vão lembrar do vídeo que eu fiz a respeito da história de Rico e Lázaro, quando o rico está ali e o próprio Senhor fala para ele, né? O pai Abraão, ele fala para o rico, não, eu não vou enviar para os seus familiares, pessoas que vêm dos mortos. Eles precisam ouvir aqueles que estão vivos. Deus não vai trazer dos mortos pessoas, porque Deus ele reveste testemunhas que estão vivas em suas épocas. As testemunhas do Senhor são pessoas vivas. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos finalizar aqui em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 é um texto que eu sempre estou citando aqui. Apocalipse capítulo 11, dos versículos 3 ao versículo 6, que diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, ou seja, os 3 anos e meio da grande tribulação. Vestidas de pano de saco, são as testemunhas que vão estar o quê? Em humilhação. É por isso que Joel, capítulo 2, e nós vemos ali Deus convidando a igreja a tocar trombetas, Deus convidando os seus sacerdotes a estarem chorando. Chorem os sacerdotes do Senhor, chorem os ministros entre o alpendre e entre o altar, as testemunhas do Senhor vestidas de pano de saco, porque virá o grande derramar do Espírito do Senhor sobre as testemunhas. Olha o versículo 4. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. O livro de Apocalipse confirmando o que estava escrito lá em Zacarias capítulo 4. As 2 testemunhas, as 2 casas de Israel são as 2 oliveiras, as 2 virgens que estão ocultadas na parábola das 10 virgens, são as virgens que dão o grito da meia-noite, são as virgens que não dormem. Olha o versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Olha o versículo 6, confirmando o toque das trombetas, porque as testemunhas do Senhor, na última semana de Daniel, vão estar profetizando. A igreja de Cristo, a igreja acordada, que são judeus e gentios, estarão profetizando e Deus estará confirmando as profecias no toque das trombetas e nas catástrofes após o toque das trombetas. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Nós vemos aqui as mesmas maravilhas que ocorreram na época de Elias e na época de Moisés. Agora, isso significa que Moisés e Elias vão ressuscitar? Não. Aqui está nos mostrando que a mesma unção profética que estava sobre Elias e a mesma unção da lei, da palavra que estava sobre Moisés, são essas
as unções, são esses os poderes que estarão sobre as testemunhas do Senhor. A unção que estava sobre Elias, a unção que estava sobre Moisés, são poderes, é a unção, é a capacitação que estará sobre a igreja acordada, desperta do tempo do fim. Então, queridos, nós vemos aqui, e mais uma vez eu faço questão de colocar o versículo 3 aí na tela, que está dizendo: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. As 2 testemunhas aqui registradas no livro de Apocalipse, as 2 testemunhas nesse registro do livro de Apocalipse, são judeus e gentios que fazem parte de todas essas profecias que eu tenho falado ao longo desses vídeos. As 2 testemunhas é a Igreja de Jesus Cristo, composta por judeus e gentios que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estão recebendo poder, estão recebendo autoridade. São poucos cristãos em relação aos cristãos, a maior parte dos cristãos que existem no mundo. Por quê? Porque infelizmente esse mundo será tomado pela apostasia. E apenas alguns poucos cristãos estão acordados para profetizar e dizer: Jesus Cristo virá, e antes que Jesus Cristo venha, grandes catástrofes acontecerão nessa terra e a igreja estará nessa terra. Então, meus amados, nós vamos finalizar aqui esse vídeo número 4 e nós vamos estar preparando um vídeo número 5 agora, fazendo a conexão do ensino das 2 casas de Israel com aquela profecia, com aquela revelação dos 144 mil selados, que eu já fiz em outros vídeos, mas nós vamos mais uma vez falar a respeito do que significa as 12 tribos, citadas lá em Apocalipse capítulo 7 e em Apocalipse capítulo 14, quando João recebe a revelação de quem são os 144 mil selados. Bom, finalizamos aqui e mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente, e você que chegou até o final desse vídeo, me conta um pouquinho o que você achou da participação do irmão João. Que Deus te abençoe!